Bom, gente, estou aqui novamente como prometido com um vídeo falando da minha experiência com a primeira gravidez e com o aborto aos 5 meses. Fiz algumas anotações aqui que é para mim não esquecer de nada. Bom, quando eu descobri a minha primeira gravidez, a gente estava tentando, já estava com 4 meses tentando engravidar e não conseguia. Certo dia fui pra minha mãe, de boa, né? Eu tinha parado de pensar nisso, parar de pensar pensando. Aí fui pra minha mãe, quando cheguei lá comi tudo bem. Na volta foi aquele um enjoo, e só vomitando, só com náuseas, vomitando toda hora, não parava. Tudo que eu comi voltei pra fora. Aí meu marido disse, eu vou comprar um teste de gravidez. Aí ele foi. E eu fiquei lá morrendo dentro do banheiro. Então, quando ele chegou, assim que ele chegou, eu fiz o teste. Estava grávida. Ele saiu pulando no meio da casa, foi aquela alegria, né? Já que a gente estava tentando muito, já há 4 meses. Então, é... então quais foram os meus sintomas logo quando eu descobri? Eu tinha muito vômito, eu tive diarreia, eu não comia, tudo que eu comia eu botava para fora na mesma hora, tudo que eu bebia eu botava para fora da mesma hora, água de coco, soro caseiro. Então eu tava indo muito ao hospital tomar soro na veia, já que eu não nada suportava dentro da minha barriga, nada ficava dentro da minha barriga, eu botava tudo para fora. Eu fiquei muito adoentada, já que eu não comia, eu não bebia, só vomitava, diarreia direto. Então eu já estava exausta. E como dizia minha avó, eu era um gravetinho, né? Fiquei mais magra ainda. Então eu passei mais ou menos uns 2 meses desse jeito. E quando completou assim uns 2 meses que eu ia, fazer o pré-natal, tava tudo bem, não acontecia nada, não tinha nada demais, estava tudo ok. Então, estava na minha casa, né? Meu marido trabalhava de noite de garçom. E quando foi umas 7 horas, eu botei a rede quase na porta da sala. Eu morava no apartamento. E na esquina, lá embaixo, que dava para ver assim do meu apartamento, tinha um comércio. E nesse comércio, estava tendo um assalto. E eu estava de costa para esse comércio, sentada na rede. E teve tiros, e daí eu tive medo. Aí misturou aquele medo, a gente já fica com nervo flor da pele na gravidez, com a gestação complicada, onde eu não comia, não bebia, etc. Então, quando meu marido ia trabalhar de noite, eu ficava muito assustada, porque eu ficava sozinha, eu ficava muito assustada, eu não via a hora dele chegar, e até que um dia a gente conversou e resolvemos nos mudar. Quando a gente se mudou, passando assim mais ou menos uns 20 dias, eu estava na rede, dentro do quarto, de boa, e senti aquele negócio saindo. Esse foi o meu primeiro sangramento, tá? A primeira gravidez. Foi o terror. Aí eu liguei para ele rapidamente, ele veio, me levou no hospital, chegou lá, fez o exame de toque e simplesmente disse: vá para casa, você tá com o colo do útero fechado. Então, por várias vezes eu fui, eu fui ao hospital e voltava. O colo do útero tá fechado, vá para casa. Pronto, era só isso que ele dizia. Então, fui várias vezes, até que foi se aproximando assim o, o quarto mês, praticamente. Eu tive um sangramento muito sério, já estava com cólica, já, como é que se diz? Já estava perdendo mais sangue ainda. Aí eu cheguei lá, eles diziam: o colo do útero está fechado. Sempre diziam a mesma coisa.
Então, aí que foi que, mas dessa vez eles passaram Buscopan e Ultragestan. Ou seja, já estavam desconfiando que eu estava com descolamento de placenta, já que passaram Ultragestan. Então, quando chegou no quinto mês, aí eu tomei Ultragestão, Buscopan, tudo ok. Mesmo assim, eu não comia, não bebia, era só aquele negocinho. Aí se segurava um pouquinho, botava pra fora, era desse jeito. Então, quando chegou no meu quinto mês, eu tive um sangramento mais sério ainda, onde eu sangrava e caía no chão, as praxeras eram como se fosse fígado. Era, no caso, era endométrio. É aquele que eu botei até aqui. É o que acolhe e nutre o embrião até a formação da placenta, né, gente? Ou seja, ele que segura o bebê ali dentro do nosso útero. Então, aí tive esse sangramento sério, fui para o hospital, cheguei lá, eles me não disseram nada, só disseram que o bebê, não estava ouvindo o coração do bebê e que iam me passar um remédio, não lembro o nome, na minha veia. Aí colocaram esse remédio, colocaram dentro do quarto onde já estavam as mães com seus bebês, as coisas mais lindas naquele quarto, todas as mães felizes. Menos uma, né, que era a que estava do meu lado, o bebê dela estava com probleminha de respiração e foi mandado para Fortaleza. Ah, gente, eu moro no Ceará. Foi mandado para Fortaleza e eu estava sem acompanhante nesse dia. Minha mãe não, minha sogra não pôde estar comigo, minha mãe estava no Rio Grande do Norte e graças a Deus que tinha essa acompanhante. Já que o bichinho estava em Fortaleza, o bichinho estava em Fortaleza. Vai lá onde tá papai, vá. Mamãe tá ocupada. Ai, meu, quando a gente tem uma criança, eu invento de gravar. Aí esqueci até o que eu estava dizendo. Sim, o bebê dessa mulher estava em Fortaleza e a acompanhante dela estava só lá para ficar olhando ela mesma. E eu estava sem ninguém. Então me botaram nessa sala. Eu já estava sentindo, não estava sentindo muita dor, só um incômodo nas costas, um incômodozinho. E eu senti uma vontade enorme de ir ao banheiro. E bom, eu estava sem acompanhante, estava com remédio na veia, que era um bichinho de ferro bem grande, aí vinha direto para a veia. Aí eu não tinha como me levantar sozinha, já que eu estava com sangramento, sentindo dores nas costas. Não estava conseguindo me levantar sozinha. Aí eu pedi para a moça, a acompanhante do lado da moça que tinha levado, que o bebê dela estava em Fortaleza, pedi para ela chamar a enfermeira. Chamou várias vezes essa enfermeira não veio. E ela olhou e disse assim: mulher, ela foi dizer assim: mulher, vamos, eu vou ajudar você a levantar. Você quer ir no banheiro fazer xixi? Aí minha cama estava de frente pro banheiro. Aí ela foi e me ajudou. Quando eu sentei no vaso, eu fiz um xixi demorado, muito demorado. Só que aí que tá, não era xixi. A minha bolsa tinha rompido. Aí fiz aquele xixi. Quando eu vim me levantando do vaso, eu senti aquele negócio sair. Quando eu senti, eu botei a mão. Eu aparei a criança na minha mão. Se eu não tivesse pego, ela ia cair dentro do vaso do banheiro. Então a moça que estava me acompanhando ficou agoniada. Eu comecei a me tremer, comecei a chorar, né? Por esta perda. E ela correu para chamar a enfermeira. Quando a enfermeira chegou, sabe o que foi que ela me disse? Não se preocupe, isso acontece. Coloque ele aí no chão. Foi exatamente com essas palavras que ela me disse. Eu já estava muito desnorteada, porque eu estava com o meu filho na minha mão, né? Eu que aparei. Aí eu chorando, disse, não dá. Ele ainda estava ligado ao cordão umbilical. Gente, até hoje eu não sei o sexo, mas eu sinto que era uma menina. Bom, né? Aí, aos 5 meses, viu? Já era bem grandinho, todo perfeitinho. O meu filho, ele é meio aloreado, tem uns cabelinhos claros, ele é bem brancosozinho. E esse que eu perdi era mais ainda, era loiro, 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 loiro. Aí, o meu marido, ele não é loiro, ele é branco dos cabelos pretos também, eu sou morena, né?
Só que a irmã dele é loira, é brancosa dos cabelos loiro. Família, né, gente? Coisa de genética. Aí ela disse isso e eu não pude colocar desnorteada. Claro que eu não ia colocar, né? E eu disse, ele está ligado ainda no cordão umbilical. Ela disse, então bote aqui em você. Eu fui e botei assim, em cima de mim atravessada. Ela veio com um lençol bem grande e me vestiu como se fosse uma fralda. E a criança aqui colada em mim. Eu não tive coragem de olhar nem de mexer. Só sabia chorar, chorar, chorar. Aí só que a placenta ficou colada. A dor que eu não senti para a criança nascer, eu senti na placenta. Foi uma coisa horrível. E eu estava num quarto onde tinha muitos recém-nascidos e eu não podia chorar muito alto. E a dor começou, uma dor insuportável. Foi horrível, horrível. E eu não podia me expressar por estar sentindo a dor, né? E a moça do lado foi de novo chamar a enfermeira. Aí vieram, me levaram para outro quarto. Aí cheguei lá, aí começou a dor mais ainda apertar, mais ainda apertar. A enfermeira olhou para mim e disse assim, não fique assim não. Eu perdi um com mais meses do que você e até hoje eu não morri. Não, Afonso. Tá lá na cozinha o papai. O papai tá na cozinha. Tá. Aí eu já estava sentindo muita dor e ela disse isso, né? Eu já perdi um filho maior do que você, ou seja, ela teve um aborto com a criança com mais meses do que eu e ela não tinha morrido até hoje. Foi isso que ela me disse. Eu estava muito debilitada, já estava muito cansada, porque eu estava sentindo muita dor, já estava exausta. Ela não dizia se era para me fazer alguma coisa, se era para me fazer forças. Ela não dizia isso, se era para fazer massagem. Ela, tipo assim, tô nem aí para você, era isso que ela dizia. E o médico que tinha me examinado disse assim: vou fazer isso e isso e volto já para examinar você. Cadê ele? Até hoje. Pois é, me deixou lá até no outro dia o outro médico vir. E eu passei a noite todinha sentindo dor. Eu tinha chegado lá de tarde, sentindo dor. E gritava, batia nas paredes com toda a força do mundo. Eu estava sozinha, sem acompanhante, porque minha família não pôde estar, minha sogra também não podia. Então, assim, gente, foi horrível, horrível. É, Depois disso, quando amanheceu, de eu ter passado por isso, já estava fraca, fraca. Quando eu terminei, senti aquela dor, eu só fechei os olhos e praticamente não sei se eu dormi. Só sei que eu fechei os olhos e não lembro o que aconteceu. Aí no outro dia veio um médicozinho mais novo, esse era mais velho, mais experiente, né? Aquelas coisas. Aí o médicozinho novo olhou pra mim, todo desnorteado. Meu marido estava na recepção e ele conversou com ele e disse que tinha acontecido e ele ficou desnorteado porque já que tinha acontecido, tipo, ontem, eram para ter ligado para avisar o ocorrido para minha família, para meu marido, entendeu? Ninguém contou nada. Aí o médico ficou todo desnorteado, disse: Nossa, ninguém ligou pro seu marido para contar para ele o ocorrido. E eu, sem querer, conversando com ele, disse, e ele ficou muito desnorteado. Ele saiu chorando. Aí ele foi me pedir desculpa pelo fato. Eu entendi que não foi erro dele, né? Ele não fez por mal. O erro foi lá da administração, lá na frente. Bom, aí o meu marido tinha saído para buscar a minha mãe. E aí o médico disse assim: E a placenta, eles tiraram? Eu disse, não. Ele disse, não. Você parou de sentir dor que horas? Eu disse, de madrugada. Eles não tiraram sua placenta ainda. Aí ele chamou a enfermeira ligeiro, vamos fazer um exame aqui nela. Não foram tirados nem sequer a placenta da moça, não sei o quê. E a criança, cadê? Aí perguntou a enfermeira, ele bem ignorante a enfermeira. Aí eu disse, ela ainda tá aqui. A criança ainda estava comigo, colada em mim.
E aí tirou o pano e eu botou a criança assim do meu lado, assim, perto dos meus pés. Aí ele foi, fez o exame e tirou a placenta. Ele ficou muito preocupado, porque já que eu tinha passado muito tempo com a placenta dentro do meu útero, eu poderia, tipo, ficar infértil. Eu não poderia mais ter filho, por causa que poderia ter ficado alguma coisa dentro, ter dado uma infecção e etc. Eu não poderia ter mais filho, né? Então, ele tirou e disse: eu volto já para você fazer sua coletagem. Aí, quando passou um pedacinho, ele veio. Aí me levou lá para a sala e a criança ficou em cima da cama que eu estava, tudo sujo. Aí eu fui para a sala fazer a coletagem. Quando eu ia entrando na sala realmente fazer a coletagem, chegou meu marido e minha mãe, tudo chorando, chorando, desnorteado. E eu fui para a sala fazer a coletagem. E esqueci de falar para minha mãe que a criança tinha ficado em cima da cama. Bom, então fiz a coletagem, sabe que é anestesia geral, né? Não vi nada, não lembro de nada. Sei que o médico foi muito bom. Esse que era bem novinho, muito prestativo, muito atencioso, né? Diferente do que era experiente. Então, quando eu acordei, minha mãe estava na sala comigo, já era, não me lembro, mentira, estava de tarde. E eu tinha que ficar no hospital, né? Estava em observação. E no outro dia, e meu marido veio, a gente chorou, né? Aquelas coisas, já que a gente tinha perdido o filho. E logo depois, ao outro dia, a enfermeira chegou com papel, só com o papel de que eu tinha dado a entrada no hospital para fazer a coletagem. E cadê? Aí minha mãe perguntou: e cadê a documentação dela? A caderneta da gestante, né, no caso. E cadê a documentação dela? A ultrassom dela? E cadê a criança? E a enfermeira ficou com a cara assim de não sei de nada. Não entendo nada do que estão falando, porque só me entregaram um papel que é. Porque vocês sabem que troca, né? De quando vai trocando os dias, vai trocando as enfermeiras. Entregaram a ela só o papel, como se eu tivesse entrado no hospital para fazer coletagem. Daí ela ficou sem saber nada, disse que ia procurar saber de alguma coisa. E saiu. Enfim, no outro dia me deram alta, eu saí, ninguém soube dizer nada da minha documentação, ninguém soube dizer nada da minha ultrassom, ninguém soube dizer nada da caderneta de gestante. Ou seja, a minha gravidez eu poderia sim ter levado até o fim, embora que fosse de risco. Eu poderia ter sim levado até o fim se eles tivessem feito algo. Só que toda vez que eu ia no hospital, o colo do útero tá fechado, vá para casa. Era só isso que eles faziam, entendeu? Então, até hoje ficou assim. Não, a gente não botou na justiça, a gente estava cega com a dor daquele momento. O meu irmão, que era enfermeiro, ele também não sabe, ele também não entende o que foi que houve, que como se algo tivesse tampado nossos olhos para deixar aquilo tudo para lá. Foi uma coisa assim horrível mesmo, horrível de se viver. Mas depois disso, que eu vou contar em outro vídeo agora, depois desse relato, meu marido e eu, a gente não parou de, tipo assim, perdi um filho, mas não quer um filho pra já, era desse jeito. Eu queria muito ser pai e mãe, claro. Então, depois de um mês, eu engravidei de novo. Depois de um mês, eu engravidei de novo. Desceu a minha primeira menstruação e, e logo eu engravidei, já que eu tinha feito a coletagem, o colo do útero estava super limpo e foi ligeirinho. Então, tive a minha primeira gravidez e foi
tudo ok, mais ou menos, porque ele resolveu nascer antes do tempo. Bom, gente, então é isso. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre a minha segunda gestação, de como foi, quais foram as dificuldades, o que eu senti de enjoo. E é isso aí, espero que vocês gostem, curtam, se inscrevam, ativem o sininho, e é isso aí. E comentem aí a experiência de vocês, se vocês tiveram aborto, se estão tentando engravidar, se já são mamães, se já passaram por algo assim em algum hospital, como eu passei. Então é isso. Até o outro vídeo, né?